O carnaval está próximo e a gente sabe que muitos foliões abusam na hora da bebida. As operações da Lei Seca estão nas ruas e a orientação todo mundo sabe, não dirigir depois de beber. Mas muitos motoristas têm dúvidas sobre os bafômetros usados nessas operações. Como ter certeza de que o equipamento está bem regulado? O Instituto de Pesos e Medidas cuida disso. E é com a presidente do IPEM, aqui no Rio, a Soraya Santos, que eu converso agora. Bom dia, Soraya. Obrigada por você ter vindo. Como é que é feita essa medição do bafômetro? Como que o bafômetro funciona? Bom dia, Ana Luísa. Nós recolhemos o aparelho e onde ele tem uma margem, quando a gente considera limite zero, ou seja, um aparelho bem preciso, segundo as normas aqui do Rio de Janeiro principalmente, que a tolerância é zero para teor alcoólico, você tem uma margem de tolerância de erro, de oscilação. Ou seja, só para as pessoas em casa entenderem, quando aparece lá no medidor digital zero de teor alcoólico, não necessariamente é zero. Significa que a pessoa está na margem de tolerância, que é entre zero e o máximo tolerado. E o máximo tolerado. E assim também a questão da oscilação do próprio instrumento, porque todo instrumento de precisão, ele necessariamente não tem um ponto único. Por isso que quando norma técnica se relaciona a um equipamento, ela já dá o desconto para cada tipo de aparelho, a tolerância que está ligada à oscilação desse instrumento. Mas pode acontecer do bafômetro se desregular sozinho, só com o uso? Isso acontece? Isso acontece sim. Mas é por isso que quando você tem uma norma técnica, você já fixa nessa norma o prazo de verificação. No caso do etilômetro, é verificação anual. Ou seja, o equipamento a cada ano tem que voltar necessariamente para o laboratório para verificar o seu desempenho. Já aconteceu, Soraya, de vocês receberem algum bafômetro desregulado? Já aconteceu da gente ter que ajustar, porque às vezes o procedimento da pessoa no local, às vezes inadequado, né? Ele vem numa maleta, ele tem toda uma acomodação, essa vibração acaba influenciando. Aí, por exemplo, o bafômetro está desregulado e acusa que a pessoa está com um teor alcoólico mais alto do que pode. A pessoa pode pedir anulação desse teste? A pessoa pode pedir anulação sobre dois aspectos. Um é o aspecto legal. Quer dizer, como eu estava te explicando, Ana Luísa, todo equipamento, no caso do etilômetro, o bafômetro, ele tem 1 ano de validade. Então, é importante a pessoa saber que esse instrumento ele tem um número que corresponde à identidade dele. Então, ele pode anotar, né, naquele momento do exame este número e consultar para saber se esse equipamento estava no prazo de validade. Já já a gente vai continuar conversando, a gente vai explicar melhor isso. Eu vou interromper a nossa conversa um minutinho para mostrar a importância da campanha da Lei Seca. De acordo com o governo do estado, desde que foi implantada em março de 2009, até esse mês, mais de 5.200 vidas foram salvas. O levantamento da Lei Seca foi feito no último dia 12. As blitzes já abordaram mais de 400 mil motoristas no Grande Rio. Mais de 380 mil testes foram feitos com o etilômetro, conhecido como bafômetro, o que representa 95% dos motoristas abordados. Ao todo, 66.557 pessoas foram multadas. Mais de 18.500 motoristas tiveram o carro rebocado e outros 27.700 a carteira de habilitação recolhida. Nós voltamos a conversar com a Soraya Santos, presidente do IPEM aqui no Rio de Janeiro. Soraya, você vinha explicando que a pessoa pode anotar o número de identificação do bafômetro e entrar em contato com o IPEM para saber se ele foi aferido ou não. Qual o número de telefone do IPEM para que as pessoas possam fazer isso? 0800 282 3040. E também pelo nosso site. Ele pode mandar a pergunta e a gente vai devolver, dando o prazo de verificação desse instrumento. Agora, existe alguma identificação visual mostrando que ele está dentro do prazo de validade de aferição? Não, neste momento não, porque vários institutos, ou seja, cada estado tem o seu instituto e você poderia, por exemplo, verificar esse instrumento em outro estado. Então, no Rio de Janeiro, nós estamos disponibilizando para os instrumentos que nós estamos aferindo, como agora vamos... São quantos? Por exemplo, nessa semana nós recebemos uma leva de 92 instrumentos da Polícia Federal, justamente pela questão sazonal, que é o carnaval. Porque muita gente, claro, nas estradas a fiscalização aumenta, principalmente a fiscalização do consumidor. E de acordo com a demanda, cada órgão que trabalha com esse tipo de equipamento, ele vai comprando e vai enviando para a gente.
Então, é muito importante saber que uma lei tão importante, que evita tantas mortes, mesmo assim, ela gera direito ao cidadão, que é o direito de ter seu instrumento verificado, dele saber que também tem um órgão do Estado que promove... Vendo se o Estado está cumprindo sua parte. Muito obrigada, Soraya Santos, presidente do Instituto de Pesos e Medidas aqui do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Bom Dia.